Então, por isso eu gravo as aulas, tá bom? Tô botando aqui para gravar. Então, esse é o nosso Google Classroom. Acho que os outros professores já ensinaram vocês a usar, né? Então, é basicamente uma área, né, onde nós iremos colocar os materiais. Basicamente isso, tá bom? Eu também gosto de postar material no WhatsApp e tudo mais também. E também eu recebo atividades tanto no Google Classroom como no WhatsApp também, tá? Então, esse é o meu número do WhatsApp aqui. Tá ok? Só um momento. É, tá ok? Esse é meu número, tá bom? Vocês podem tirar dúvidas, discutir o assunto da disciplina, podem avisar sobre faltas e etc. E também, pessoal, eu gostaria que a gente criasse um grupo de WhatsApp da turma, tá? Eu não sei quem é o líder da turma ou se alguém pode fazer isso, tá ok? Ou se você já tem um grupo, né? Só da turma de vocês, entendeu? Porque o grupo que eu tô é o grupo geral, tá? E aí não fica muito legal eu botar o conteúdo para as outras turmas que não tem essa disciplina, tá? É mais um grupo, pois é. Pois é, vocês não têm um grupo geral de vocês? Basicamente, Ixi, tem vários grupos. vocês têm um grupo só da 103? Então, se vocês tiverem, vocês podem me adicionar ou então criar um novo grupo. Se vocês não, eu prefiro não criar um novo grupo se vocês já tiverem um, né? Então, vocês podem me adicionar. Meu número eu vou botar aqui no chat. Tá ok? Por isso que eu deixei a definir aqui, porque eu sempre gosto de falar com as turmas, ver se eles já têm grupos, né? E aí vocês me adicionem, tá bom? Que aí nesse grupo eu posto também os materiais, tá? Porque às vezes os alunos estão mais próximos do WhatsApp do que do Google Classroom, entenderam? Aí por isso que eu gosto também de ter um grupo do WhatsApp para mandar os materiais, tá bom? Então estamos entendidos aí. Se alguém puder fazer isso, depois eu olho se deu certo, tá ok? Bom, aqui é a disciplina robótica aplicada, né? Vamos começar então a falar sobre ela, né? Bom, as competências e habilidades, né, que os alunos de robótica aplicada no final do curso devem ter adquiridos, né, é basicamente compreender e aplicar fundamentos de robótica, relacionar o conteúdo da robótica, né, com componentes curriculares, desenvolver o pensamento teórico e prático, entender e compreender os conceitos de eletroeletrônica, compreender a lógica dos sistemas de programação para a plataforma Arduino e Lego, proporcionar a formação de habilidades manuais e desenvolver a criatividade, concentração e observação e desenvolver a capacidade de resolução de problemas. Então, é bastante coisa. É que nem um carinha aqui da figura. É muito conteúdo, né, para que é o nosso desafio que a gente vai estar vendo, né, durante as aulas, né? Bom, eu sempre faço uma pergunta para os alunos sobre o que eles entendem por robótica, né? Se alguém quiser se pronunciar, dizer o que que entende por robótica, o que que já viu da área de robótica, o que que acha que é robótica, para a gente começar aqui a tirar algumas dúvidas. E aí, quem gostaria de falar algo? Uma curiosidade? Ninguém, pessoal? Estão perguntando se são as apresentações. É só apresentação, é professor? As nossas aulas? É assim, eu tentarei mostrar para vocês algumas formas de simular circuitos. É, Infelizmente, nós não estamos podendo ir na prática, né? Nós não estamos podendo ter prática.
Mas se for liberadas as práticas ainda esse semestre, a gente poderíamos, né, fazer algumas coisas práticas na unidade, tá? Eu não vou garantir para vocês que vai ter, porque é muito complicada a situação que está tendo, né, no Maranhão e no Brasil, então é, possivelmente talvez a gente não tenha práticas, tá bom? Bom, aí eu tô vendo aqui no chat, é relacionado com a parte elétrica e montagem de coisas tecnológicas. Realmente, tem a ver com a robótica, né, pessoal? Tem muito a ver a parte elétrica, a parte mecânica, a união desses conceitos elétricos e mecânicos, né, para a gente criar os chamados robôs, tá? Mais alguém quer contribuir? Bom, então vamos continuar, né? A gente vai aprender agora, né? A nossa ementa. O que é a ementa, pessoal? É o que a gente vai estar vendo durante o curso. A gente tem duas etapas. Na primeira etapa, a gente vai ver história, conceitos básicos e aplicações da robótica. Vamos ver alguns conceitos, como eu mencionei, envolve a eletricidade. Então, nós vamos ver conceitos básicos de tensão, corrente e lei de Ohm, né? Na parte de eletricidade. Tá ok? A gente vai estar vendo, né, essas questões. Vamos ver também alguns conceitos básicos de semicondutores e suas aplicações, tá bom? Depois disso, nós vamos ter os princípios de funcionamento de motores e servomotores, tá? E na última parte da primeira etapa, a gente vai ver sobre sensores e atuadores, tá? Esses aqui são o básico da construção de robôs, tá? E isso vai servir para a nossa segunda etapa, que já é tentando aplicar esses conceitos em algo prático, né? Ou pelo menos aprender, né, como utilizar isso na prática. Talvez nós tenhamos condições de usar simuladores para fazer essas partes, tá? Bom, a gente vai ter na segunda etapa microcontroladores aplicados à robótica. Vocês vão entender o conceito de microcontrolador e como eles são aplicados na robótica. Vamos ver conceitos básicos e tipos de linguagem de programação. Então, isso aqui também é um conceito novo. Na verdade, tudo aqui é novo para vocês, né? Vocês estão vindo agora do ensino fundamental e esses conteúdos a gente vai estar ministrando de forma bem didática e fácil, tá? Porque é apenas uma introdução, tá ok? Programação de sistemas robóticos através de linguagem gráfica, ou seja, a gente vai aprender a programar robôs, tá? Observem que eu já falei em duas linhas o termo programação. A programação, pessoal, vai ser como a gente vai configurar o robô, né, ou o sistema robótico para fazer determinada função. Ou seja, você vai determinar exatamente o que esse robô vai fazer de acordo com um conceito novo chamado linguagem de programação, tá? Você vai programar o que o robô vai fazer de acordo com uma linguagem de programação. Nós iremos aprender a linguagem de programação básica, né? E também uma linguagem muito crescente hoje em dia, que é a linguagem gráfica. É você programar o robô de forma gráfica, tá? Sem escrever nada, só acionando gráficos, né? Figuras no celular, smartphone, tá? Na penúltima etapa, a gente vai ver os ambientes de programação para a plataforma Arduino e Lego. Tá? Arduino talvez vocês não conheçam, mas o Lego, né, eu acho que sim, né? Aquela famosa empresa, né, que constrói esses bonequinhos de Lego, tá? Eles também têm uma linha didática que nós temos na unidade, que é o Lego Mindstorm, que são robôs, né, feitos em Legos que você consegue programar com linguagem gráfica, tá? Vou tentar mostrar aqui para você. Aí perguntaram se vamos trabalhar com isso. Sim, a intenção é que vocês trabalhem com isso em algum momento do curso, tá? Durante a unidade, tá?
ou durante o curso de vocês, tá bom? Existem competições de robótica que vocês também podem participar, tá ok? Eu ainda estou ficando a par desse assunto, porque o professor saiu recentemente, né? E estamos vendo aí como vai ficar a questão das competições e tudo mais. Na nossa disciplina vai ser a introdução, vocês vão ter as ferramentas para vocês verem essas coisas, tá bom? A robótica ela tem a ver com a base técnica e com a base diversificada, tá? Perguntaram aí se era base técnica. É, Como eu sou um professor da base técnica, eu vou focar um pouco na parte técnica, mas a gente também vai ver a parte diversificada, que é a questão que a gente vai associar a robótica com algumas disciplinas que vocês estão vendo, matemática, física, tudo isso a gente vai também tentar associar, tá bom? Aqui é como são as avaliações, tá, pessoal? As avaliações são 3 avaliações por período, né? Então, acho que vocês já devem estar sabendo dessas questões. Então, são sempre um período, são 2 meses, né? E cada período você tem 3 avaliações. A primeira avaliação é, enfim, prova avaliativa remota com questões objetivas e analítico-discursivas. São 5 questões essa avaliação 1 e vale de 0 a 10. A avaliação 3, a avaliação 2 vai ser uma média aritmética das atividades remotas que eu vou passar, né? No caso, listas de exercícios, relatórios, trabalhos de pesquisa, enfim, o que for necessário no momento, tá? E ela vai valer de 0 a 10. Já a avaliação 3 é outra prova, né? É parecido com a avaliação 1, só que vai ter 10 questões, tá? Eu não coloquei aqui, mas são 10 questões. Então começa bem leve, né? 5 questões. A avaliação 2 é avaliar como vocês estão na disciplina, né? A presença, atividades remotas e tudo mais. E a avaliação 3 já chega na prova mais cansativa, né? São 10 questões. Ok? Dúvidas, pessoal, quanto à avaliação? Qualquer momento vocês podem me interromper para tirar dúvidas, tá ok? Bom, como iremos desenvolver o conhecimento, né? A minha metodologia que eu vou usar com vocês são aulas expositivas semanais ao vivo, tá? Que são as nossas aulas síncronas que estamos tendo nesse momento. Vamos ter também videoaulas e materiais disponibilizados pelo professor, que são as aulas assíncronas. Teremos listas de exercícios, leitura de apostilas e materiais, atividades práticas utilizando simuladores, isso aqui eu ainda estou avaliando, mas eu tentarei fazer de alguma forma. E seminários sobre o conteúdo da disciplina, provavelmente no final da disciplina, tá? Bom, pessoal, é basicamente isso, né? A questão do alinhamento inicial da nossa disciplina, tá? E agora a gente vai estar falando um pouco sobre a introdução da robótica. Por isso que eu perguntei para vocês se vocês tinham algum conhecimento de robótica, alguma ideia do que é a robótica, né? Para a gente estar discutindo aqui. Bom, a robótica em si, ele é um ramo da tecnologia, né? É um ramo tecnológico, como alguém colocou aí, que vai englobar algumas ciências, como por exemplo mecânica, eletrônica e computação. Essas são as ciências clássicas que envolvem a robótica. E essas ciências elas vão ser aplicadas a sistemas compostos por máquinas e partes mecânicas, automáticas e controladas por circuitos integrados, tornando sistemas mecânicos motorizados. Então, basicamente, o que isso significa? Significa que você vai ter, observem aqui nas imagens, um sistema, né, que ele é mecânico, ou seja, possui partes físicas. Ele é também motorizado. Quando eu falo motorizado, não pensem só em veículos, né? Motorizado é tudo aquilo que consegue se mover, tá? De alguma forma. E também, né, ele possui sistemas elétricos internos a ele. Então, veja só, ele une mecânica, a parte motora, né, parte física de se movimentar, parte elétrica, e vai ter uma questão importantíssima para fazer tudo isso funcionar, que é a computação, tá? A computação vai fazer o controle, vai fazer
a parte da interface entre os sistemas, tá ok? E vai coordenar o que o robô vai fazer. Então a computação é onde entra o que a gente chamou de linguagem de programação. É onde a gente vai estar programando o robô para fazer determinada função. Nesse primeiro caso aqui, desse robô aqui que está abrindo uma porta, qual a função dele nesse momento? É abrir uma porta. Ele chega na porta, identifica que a porta está fechada e abre a porta. Então parece ser algo bem simples, né? Mas para esse robô, ele tem várias instruções programadas para fazer essa tarefa. Então digamos que ele tem uma instrução de, por exemplo, a primeira instrução dele aqui, por exemplo, é chegar perto da porta, tá? Identificar uma porta. Então observe, ele vai identificar a porta, tá? Após identificar a porta, ele vai identificar a maçaneta da porta, vai acionar a maçaneta com as mãos dele aqui, com o braço robótico que ele tem, e depois vai puxar ela. Então, um processo que é simples para a gente, né? Para um robô requer bastante inteligência, né? O robô vai ter que pensar, vai ter que observar uma situação. Claro, tudo programado por um humano, né? O humano foi lá e programou esse robô para fazer isso. Mas são várias situações que devem ser levadas em conta. Tá ok? Como ele vai identificar a porta? Observem que todo o muro aqui, né? Ou toda a parede aqui é azul, né? Como que ele vai identificar essa porta se toda a parede é azul? Então, você tem que fazer etapas, né, para identificar essas coisas, tá ok? Aqui eu botei também é um gatinho aqui em cima de um robô também, né? Esse robô é um robô mais palpável, né? Um robô que vocês conseguem achar mais facilmente, né? Que ele é não sei se está funcionando aí para vocês. Vocês estão conseguindo observar funcionando aqui? Acho que deu uma travada. Tá aqui. Bom, esse robô aqui já na direita, né, é um não um gatinho que está em cima dele, mas cadê? Deixa eu colocar a caneta. Observem aqui, né? Esse aqui é um robô que a gente chama de robô limpador, né? Tá bastante em moda hoje em dia em algumas residências, que ele faz essa função de limpar, né, o chão, limpeza, ele consegue também servir como ele suga também as impurezas e vai funcionando automaticamente. Você liga ele e começa a funcionar, tá bom? Ele é um robô, ele também é um robô, né? Muito mais simples que o robô ali que abre a porta, mas ele também é um robô. E a função dele, né, quando o engenheiro criou ele, foi fazer a limpeza do chão. Então o que, que o engenheiro pensou também, né? É uma atividade simples, né, que fazemos no dia a dia com vassoura, mas aqui o engenheiro tem que pensar, no caso, na área em que vai ser feita essa varredura, certo? Nos sensores, né, pessoal? O que é um sensor? São mecanismos que identificam, por exemplo, a parede que está aqui, tá? Então, esse robô, se não tivesse um sensor para identificar onde ficam as paredes, o que ia acontecer se ele fosse para frente aqui indeterminadamente? Ele ia bater em uma parede, né? E aí ia ficar batendo na parede, ia ficar funcionando, batendo na parede até a bateria acabar, né? Ou ele quebrar. Então, os robôs, eles são pensados nas situações. Então, cada situação, um robô vai ser, no caso, utilizado, né, de uma maneira diferente. Tá? Então, o robô, né, finalizando aqui, é o produto da robótica. Então, é o produto da associação dessas ciências, mecânica, elétrica e computação, para uma aplicação, no caso, que vai auxiliar os humanos, né, que somos nós. Ou também imitar ações humanas. No caso aqui do robô, né, que abre a porta, ele está imitando uma ação humana. E aqui o robô limpador, ele auxilia, né, aos humanos, né, a limpeza, né, da residência, né. Isso vai economizar tempo e dinheiro para quem é o dono desse robô, né. Então a função do robô basicamente é essa, tá, pessoal? Auxiliar
ou imitar ações humanas utilizando mecânica, eletrônica ou computação. Tá bom? Vamos ver as perguntas aqui. Podem fazer perguntas também no chat ou em áudio também, se vocês quiserem. Eu vou ler aqui as perguntas agora. Bom, fala sobre as 3 fases da inteligência artificial. Olha, eu não tenho. Eu não sei o que significa isso, 3 fases da inteligência artificial. Mas a inteligência artificial, pessoal, é uma área da ciência da computação, né? Que é, como eu falei, a computação está envolvida na criação de robôs. Só que eu mencionei que alguns robôs são criados de uma forma que ele executa funções programadas por um ser humano. A inteligência artificial é uma área em que você consegue que esse robô identifique por ele mesmo as situações e, né, execute, né, as funções, tá? No caso, a inteligência artificial é uma área bastante explorada atualmente nas faculdades, né? Então, quem tiver interesse futuramente na área de ciência da computação, engenharia elétrica também, que é a minha área, a gente também estuda um pouco, tá? A próxima pergunta é do Arthur. Assim que a pessoa que criou o robô, ele pode mudar a programação dele, mesmo depois de finalizado o projeto? Bom, depende, né? No caso, se for um projeto que a gente chama de projeto aberto, que é um projeto em que você consegue programar e depois reprogramar o robô, né? Você consegue alterar a programação, sim, tá? Agora, se for um robô industrial, se for um robô feito para a indústria, né? No caso, de forma, enfim, é um produto, né? Você vai vender. Por exemplo, esses robôs aqui que limpa é, a casa, geralmente é um produto. Oi, pode falar. O áudio tá bugado. O áudio tá ruim, pessoal? Um momento. Tá. Mas tá baixo ou tá travando? Ixi, para algumas pessoas estão normais. É. Eu vou tentar entrar e sair. Como tem algumas pessoas que estão com áudio ruim, eu vou entrar e sair pra ver se melhora pra todos, tá? Só um momento. Bom, vou apresentar agora. Eu vou também, pessoal, cancelar aqui o vídeo e vou ficar só no áudio pra ver se melhora. Pode ser isso, né? Muita gente na sala. Vamos ver se melhora. Tá ok? Bom, então vamos continuar. Vocês estão vendo a apresentação? Sim. Tá ok. Então vamos continuar aqui, né, pessoal? É isso mesmo, né? A aula remota a gente tem que tá sempre configurando aqui os processos, né? Bom, a gente estava falando sobre robôs, né? Então mencionaram se dá para mudar a programação. Se for um robô que já é feito, né, para venda, por exemplo, esse robô aqui que vocês estão vendo, que o gatinho está em cima, ele é um robô limpador. Vou mostrar para vocês aqui rapidão. Ou robô aspirador, né? Como o pessoal chama. No Brasil não tá tão acessível, né? Aqui para vocês verem, né? Tá um pouco caro, né? Mas esse é o robô aspirador, né? Tá em moda em alguns países. Então ele identifica o ambiente, vai limpando, né? Vocês estão vendo, pessoal, o robô limpador aqui?
Pois é. Quando são robôs assim, que são industriais, feitos por empresas, geralmente é muito limitado a questão da programação, tá? Porque não é de interesse da empresa que você modifique o produto, tá? Então, geralmente a programação que tem nesse dispositivo é programação do usuário, ou seja, aquela programação que você fala, é que nem um celular quando você determina um alarme, funciona das 12 às 2 horas da tarde. Funcione do horário que você não vai estar em casa, por exemplo. Você está trabalhando, eu quero que você funcione por 1 hora nesse dia. Então são programações que são programações quando você fala pede para o alarme do seu celular ou configura o alarme do seu celular para despertar você, você está programando aquele celular para fazer uma função. Vocês estão entendendo a questão da programação, como é bem ampla? Então a mesma coisa aqui. Agora mais é, a programação mais rebuscada, né, que é você programar de fato o seu robô, fazer várias funções, aí quando é feito por uma empresa, geralmente isso é muito limitado, né? Apenas programações básicas que é permitido. Mas quando é você que está programando, não tem limite, né? O céu é o limite, se você for o desenvolvedor do seu robô, né? Eles viram que é da Xiaomi. Pelo preço é melhor varrer, né? Realmente. Enfim. Bom, aqui a gente viu, né, pessoal, algumas coisas sobre robôs. A gente vai ver algumas coisas básicas que todo robô vocês vão ver que eles possuem, né? A maioria dos robôs, eles realizam movimentos. Então vocês viram alguns robôs que se movimentam, né? Então isso é uma característica dos robôs, se movimentarem. Eles têm um tipo de comunicação com o meio, tá? Por exemplo, aqui o sensor de força, mas no caso do robô lá que faz a limpeza, né? Ele tem um sensor, né? Que é um sensor que a gente chama de sensor ultrassônico, que ele emite um sinal de som, um sinal sonoro, e esse sinal ele reflete no objeto e volta para o robô. Observem que nesse caso, vou desenhar aqui o robô, né? E uma parede. Então o robô ele emite um som aqui, ó. Vou botar um R aqui de robô. Ele vai emitir um som, vai bater na parede e vai refletir de novo para o som. Isso aqui é o princípio do sonar, tá? É tipo a ecolocalização dos morcegos? Exatamente, exatamente. É bem parecido. Na verdade, só não é igual porque aqui é elétrico e tal, mas é a mesma coisa. Você emite uma onda sonora. No caso do morcego, ele emite um som, né, que ele produz, bate no objeto e volta. E com isso, o que você consegue determinar, pessoal? Você consegue determinar a distância. Porque, observem, se aqui tem uma distância x e você manda um sinal sonoro e demora, digamos, 1 segundo, você consegue determinar a distância. Se esse som chegar mais cedo, digamos que antes era 1 segundo, agora está chegando em meio segundo, significa que seu robô ele chegou mais próximo do objeto, né? Então, com isso a gente consegue determinar a distância do robô do objeto. Então, no caso do robô limpador, se ele chega muito próximo do objeto, obviamente o robô vai conseguir identificar isso e vai parar, né? Vai seguir outro trajeto ou simplesmente parar. Então, com isso ele evita que ele bata na parede, tá? Então é só um exemplo. Existem vários outros sensores, né? Existem sensor a laser, existem sensores de temperatura, vários outros. Mas o básico dos robôs é que eles possuem sensores. O que vai determinar qual tipo de sensor é a aplicação. No caso do nosso robô limpador, você precisa de sensores para que ele não bata na parede, né? Mas se fosse outro tipo de robô, né? Você vai ter um outro sensor para determinada função, tá? Então, você tem movimento, né? Aqui o que a gente já viu, os robôs têm movimentação, movimento. Eles possuem sensores. E aqui a última parte, que eles são comandados por computador, ou seja, eles são programáveis. Então,
Digamos que aqui é computação. Acho que até... fizeram... Se eu não me engano, tinham feito uma pergunta se robótica era da base técnica. Pessoal, oficialmente ela é da base diversificada, tá? Mas envolve muitos conceitos da base técnica que a gente tem que passar aqui de uma forma bem didática. Vocês vão ver esses conceitos, né, eletroeletrônica, então vocês vão ver isso mais para frente de forma mais aprofundada. Vocês vão ver sobre sensores, vocês vão ver sobre eletricidade, a parte de computação mais para frente, no segundo e terceiro ano, tá bom? Aqui no primeiro ano é só uma visão global assim dos conceitos, ok? Então é isso, os robôs eles possuem movimentos, possuem sensores e eles têm a computação, que são dispositivos, né, para fazer computação. Computação, pessoal, não é só um computador, tá ok? Computação são dispositivos eletrônicos que realizam operações lógicas ou matemáticas, tá bom? Por exemplo, o celular de vocês é um dispositivo computacional, tá? Quem está usando o celular. Então, por que ele é um dispositivo computacional? Porque você consegue executar várias funções nesse dispositivo, ok? Ele é elétrico, tem bateria, tem toda uma eletrônica envolvida, então é um sistema computacional, tá? Existem vários outros sistemas computacionais que a gente vai ver mais pra frente, um deles é o Arduino. Então, observem, né, que nós já identificamos 3 características básicas dos robôs, e aqui eu coloquei um robozinho aqui para vocês, que é um robô autônomo, tá? Ele consegue se mover, né, baseado em algum referencial. Aqui eu lanço um desafio para vocês para a gente identificar aquelas três características que a gente viu anteriormente. Por exemplo, a característica da movimentação aqui. O que nessa imagem identifica que esse robô se movimenta? A parte física dele aqui. Quem poderia contribuir? As rodas, né? Exatamente, as rodas. Então, nós já temos aqui uma das características do robô, né, que é a movimentação. Nesse caso, a movimentação se dá devido às rodas, né? Então, nós temos aqui a primeira característica dele, né? As rodas que dá a movimentação. Bom, agora os sensores. Pessoal, sensor é tudo aquilo que me dá um referencial de alguma coisa. O que bem aqui pode servir como sensor nessa imagem? O Eric colocou aqui no chat a câmera. Exatamente, a câmera você pode utilizar como sensor, né? Então aqui, ó, câmera, sensor. Então nós já temos as 2 características básicas de robôs e falta a terceira, que é a computação. Que vocês acham que aqui nessa figura faz a função de sistema computacional aqui? Que recebe as informações. O Eric colocou novamente a placa bem aqui. Essa placa, pessoal, é uma que a gente vai estar dando uma olhada bem por alto mesmo, assim, bem básica, que é um Arduino, é um microcontrolador. Microcontrolador. E aqui no caso é o Arduino, que é uma placa computacional. Observem que toda a fiação elétrica aqui está indo para essa placa, ou seja, ele é meio que o coração, né, todos esses dispositivos. Então o que essa placa aqui, essa placa computacional vai fazer? Ela vai gerenciar as informações, no caso ela vai pegar a informação da câmera, vai processar essa informação e vai gerar, ó, como o Eric botou novamente aí, comandos, né, para as rodas. Tá ok? Então meio que ele gerencia todos os comandos, os sensores para
o dispositivo robótico, tá? É o cérebro e o coração dos robôs, a parte computacional, tá bom? Então é isso. Então, dessa forma a gente consegue provar, né, que esses três características básicas de robôs vocês vão ver em diversos outros robôs, tá bom? Dúvidas, pessoal, quanto a isso? Vocês podem falar a qualquer momento. Vamos extrapolar também agora para esses robôs aqui. Todos eles possuem movimentação. Ó. Esse primeiro robô aqui na esquerda, quem dá a movimentação para eles são motores elétricos que estão acoplados aqui nas diversos motores. É uma movimentação bem complexa, né? Que estão acoplados nas articulações dele. Então são várias, né? Ele também tem sensores, aqui não dá pra ver, mas na frente dele ele tem uma câmera de alta resolução que identifica o que ele está fazendo e onde ele está no espaço. Tem diversos sensores também, né? São vários. Aqui é um sistema computacional completíssimo. E também ele tem internamente dele, né, um sistema computacional. O robozinho aqui que o gatinho está em cima, ele também tem, né, rodas, né, para fazer essa movimentação. Ele também tem sensores, que é o que eu mencionei para os senhores, que é o sensor ultrassom, e também possui um sistema computacional. Então, isso é uma característica que vocês não podem esquecer, né, que todos os robôs possuem. Eles se movimentam, eles têm sensores, né, e possuem um sistema computacional interno, tá? Bom, aqui são algumas aplicações que vocês podem ver os robôs, né? A gente vai terminar nossa aula falando um pouco sobre as aplicações. E assim, pessoal, as aplicações de robôs são várias, né? São, digamos que praticamente infinitas, a depender da criatividade da pessoa, né, que vai fazer esses robôs. No mundo atual a gente vê várias aplicações, a mais comum delas é na indústria, tá? No caso aqui na figura do lado direito, do lado esquerdo, desculpa, vocês têm uns braços aqui, ó, que a gente chama de braço robótico. Vocês estão vendo aqui em cima? E os braços robóticos, eles são utilizados para executar funções que normalmente são feitas manualmente pelo ser humano. Aqui nesse caso, por exemplo, ele está fazendo uma pintura de um carro, em uma linha de produção. Então, pessoal, imaginem a facilidade, né, que você tem de pintar um veículo de forma dessa forma aqui. Então você economiza em muito a questão de funcionário, o tempo é muito mais rápido, né, para você fazer essa pintura. O acabamento também é talvez um pouco melhor, porque o ser humano, enfim, são vários fatores que a gente pode até... Imagina, num veículo, você pode esquecer de pintar uma determinada área do veículo. Já o robô não, ele tem um processo que ele vai fazer toda a pintura de uma forma automatizada. Nunca vai deixar de pintar uma área que ele está programado a pintar. Ó, o Eric perguntou se o braço mecânico é a mesma coisa. O braço mecânico e o braço robótico, na verdade, o braço mecânico é um braço, obviamente mecânico, que executa uma função. Só que aí, esse braço mecânico, ele pode ser utilizado de forma não robótica, pode ser manual pelo ser humano mesmo utilizando o braço mecânico. Já o braço robótico é um braço mecânico controlado de forma computacional, ou seja, ele vai ter a parte de sensor, a parte de movimento, que faz parte do braço mecânico, e a parte de computação. A partir do momento que ele consegue fazer essas atividades humanas de forma computacional, inteligente, ele pode ser chamado de braço robótico, tá bom? Já o braço mecânico é mais o hardware, que a gente vai ver na próxima aula. Bom, aqui no lado direito, nós já temos um robô que ele é utilizado para áreas inóspitas. Aqui, por exemplo, ele está num deserto. Então, esse robô ele pode percorrer esse deserto, né, por dias a fio, né, sem
precisar de água, sem precisar de alimento, né? Só precisa de energia. E no deserto você tem bastante energia que pode ser energia solar, né? Que ele pode estar se recarregando também. Então, robôs também são utilizados para essas aplicações em áreas inóspitas, né? Aqui tem algumas outras aplicações dos robôs, né? No caso, nós temos aqui a aplicação na construção civil. Nesse caso aqui, pessoal, vocês observem, né, que nós temos outro braço robótico. É um componente bem comum da robótica, que ele vai fazendo a função do pedreiro, né? Nesse caso aqui, ele coloca tijolos a 3 vezes a velocidade de um trabalhador humano. Tá bom? Já existe um outro tipo de robô para construção civil, que é esse robô aqui embaixo, né? Só um momento. Que é o que a gente chama de impressora de concreto 3D. Por que impressora? Porque você vai chegar com uma planta baixa da residência. O que é uma planta baixa, pessoal? É a base da sua residência, tá? E com isso você manda essas informações para o robô e ele vai meio que imprimir essa planta baixa, parte por parte. Observem aqui, né? É bem complexo, né? Ele vai imprimindo a residência. Isso aí é uma tendência para o futuro, né? Esse tipo de impressora aqui, esse tipo de construção, né, de residências é bem interessante, né? No futuro será bastante comum. Bom, aqui eles também são usados na indústria, muito comum, né? Observem aqui, isso aqui já existe, né? Nas indústrias, a maioria delas possuem robôs, né, que fazem empacotamento, envase, etiquetagem de produtos. Aqui nesse caso aqui, ó, o robô ele está armazenando os produtos aqui num pacote. Tem um outro robô ali atrás, ó, produzindo o produto, né? Eles também são muito utilizados na fabricação de peças, soldagem e montagem de produção. Olhem aqui, né? Você tem um robô aqui que está fazendo um processo de soldagem, tá? Essas são as aplicações assim, mais comuns hoje em dia de robôs, tá? Porque envolve, né, pessoal, o lucro, né? Envolve a produção. Então, é exatamente aí onde eles vão estar atuando. E aqui, né, robótica em geral, nosso último slide da nossa aula de hoje. Você bugou o som, foi. Tá sem som? Vocês estão ouvindo também, pessoal? Quer dizer, alguém tá ouvindo, né? Porque se tiver sem som, ninguém vai responder. Ah, então tá ouvindo, né? Respondeu. Bom, aqui para finalizar, pessoal, a gente tem que finalizar aqui, nosso horário já está acabando. E aqui a robótica em geral, ó. Vocês podem utilizar a robótica na agricultura. Observem que esse robô aqui ele vai identificando aonde vai ser aplicada a coleta, ou então onde vai ser implantada a planta. Implantada a planta é ótimo, né? Onde vai ser plantada a planta, né? E ele também consegue identificar qual a planta está boa para colher, né, no caso. E, né, nós temos aqui esse robô aqui, que é a utilização da robótica no auxílio de pessoas com necessidades especiais. Isso aqui é uma área bastante pesquisada, assim, né, que é utilizar os robôs para sanar algumas necessidades, né, que as pessoas têm no dia a dia, né, no caso, essa pessoa aqui, ela tem dificuldade de mobilidade, né, pode ser uma pessoa paraplégica ou tetraplégica. Então, é uma das áreas da robótica que pode estar atuando para auxiliar, né, a vida humana, né? Então é uma área bem interessante, existem até projetos aqui no IEMA, né, que fazem esses estudos, né? E é bem interessante aí para quem quiser fazer pesquisa na área, né, durante aí o curso. Bem interessante, tá? Bom, pessoal, a aula de hoje é essa. Na próxima aula a gente vai falar sobre hardware, que é a estrutura, e software dos robôs, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. A gente se encontra na próxima semana, tá? Se tudo der certo. E é isso, pessoal. Tenham um bom dia aí para todos.